Tenho uma data de vírus, também deve ter isso. Olha, depois a gente fala sobre... Eu agradeço imenso, juro que... Vamos lá ver uma coisa. Todas as minhas aulas do segundo ano estão gravadas. Todos os meus alunos têm as aulas no... Mas é diferente o esquema. Porque eu lá não saio do computador. Eu falo como estou agora. É a posição que começo e a posição que acabo. Estou sempre a programar. E portanto, ia falar e a programar. Aqui, tenho que ir para o quadro. Eu tenho que fazer... Enquanto eu não descobrir tenho que arranjar uma pen sensível. E enquanto eu não descobrir uma maneira de fazer aqueles... Como os quadros interativos, não é? Aqueles programas. Não consigo fazer o filme. Mas pode ser que eu evolua. Meus amigos, temos aqui um for. Vamos com um for correr as posições do array. Para ver se vocês entendem isto. Enquanto i for igual a 0 e menor que, neste caso, o tamanho. Porque o índice vai variar entre 0 e 4. Ok? Porque é menor, não é menor, é igual, vejam bem. E mais. E vamos então aqui mostrar. Vamos mostrar o lixo que lá está. Ora, para mostrar o lixo, eu até vou fazer assim um for comentado. Vamos fazer um printf. E que já não me lembro nada disto. Como é que eu faço um printf? Percentagem d, ponto. E agora aqui vou virar isto com a letra A. Não, eu gostava de dizer posição corresponda. Então vamos lá ver, para ser mais bonito. Primeiro aqui é a posição. Posição. E agora aqui vou fazer um tracinho. Corresponde ao passageiro. Eu só não percebo. Percentagem D. E agora aqui vou fazer um separador que é para ir para o próximo número. Portanto, na posição. E agora aqui vou pôr. Está o passageiro. Aqui está. Na posição tal, está o passageiro tal. Que é lixo, com certeza. E depois aqui há de ser outro elemento da carruagem. Claro que aqui tenho duas variáveis. A posição é dada pela variável I, que é o tal revisor que vai passar da caminhoneta 0 até a última carruagem. E por último, como é que eu agora vou fazer uma pergunta de exame a um de vocês? Já conta para a avaliação, tenham atenção e ponham as cadernetas a jeito. Porque os vossos encarregados de educações merecem saber estas coisas. Como eu estava a dizer, como é que eu agora ponho aqui o passageiro? Como é que eu referencio agora à frente o passageiro? Que é para... Como é que se fala? Como é que se diz? Nome do array. Parênteses retos e posição. Muito bem. Sabiam todos, não é verdade? Eu sabia. Por isso é que eu não mandei. Tá? Muito bem. E agora? Vamos fazer aqui um System Pose. Já não sei. Eu estou um bocado enferrujado. Há quanto tempo é que nós estamos em cima? Vamos lá. Estou aqui. Estou cheio de dúvidas hoje. Estou a fazer isto e estou inseguro. Acho tudo bem. Agora veja, você faz um exame. Eu quantas aulas dou? É exatamente como eu me sinto. E se não, vamos fazer uma experiência. Venha para aqui 10 minutos. É terrível, porque eu às vezes até me faltava as palavras. Mas, à medida que estou a envelhecer, estou um bocadinho mais despreocupado. Mas antes era um terror. Compile and run. E vou pôr aqui. Peço desculpa, eu vou só aqui. Vamos ver que isto já foi. Agora aqui vou criar uma nova. Arrays. Muito bem, já estamos aqui a trabalhar com arrays, ainda estamos muito atrasados. Não falo. Não. Eu vou deixar aqui no new folder. Não há de ser nada. Agora aqui vou pôr. Então o gajo não sai daqui. Vou pôr aqui vetores. E aqui. Agora este desgraçado. Ora, posição 0 tem 0, posição 1 tem 0, posição 2 tem... Se calhar é melhor pôr um barra N, não? O que é que acham? Barra N. Então em vez disto vou pôr um barra N. Compile and run. Ora aí está. Vejam o meu array. Posição 0 tem lá um 0. Posição 1 tem lá um 0. Posição 2 tem lá um... E lá pá. Daqui a pouco vai sair o Euromilhões aqui.
Bem, meninos, o que é que deduzimos? 1000. Enquanto me faz perguntas, eu não trabalho. Fica aqui. Eu quando digo basura, quer dizer lixo. Tiene muita basura. Isto é o lixo que lá está. Quando eu declaro um array, aquilo está vazio. Não, senhor. Não está, não, senhor. Muito bem. Vamos alterar um bocadinho. Vamos alterar um bocadinho o nosso array. A nossa declaração. Aqui, vejam. Vamos então agora tirar aqui as dúvidas. É assim que a gente trabalha. Não é ler os livros. É ler os livros e aplicá-los no código. Eu agora quero dizer que aqui vou fazer o senhor 1. Aqui vou pôr o 12, vou pôr o 13, vou pôr o 14 e não me apetece pôr mais nada. Como é que vai ser o array? Mas vocês já sabem mais disto que eu vou-me embora. Assim, o que é que estou a fazer? Ah, bom. Tá bom. Olha lá, e se eu fizer aqui nada? Se eu puser assim, o que é que vai acontecer? Não faço ideia. Mas é assim que um gajo estuda. Então, se vocês quiserem inicializar um array a 0, bom dia. Fantástico, não é? E agora? Quero assim. Agora a minha dúvida era esta. Vocês puseram aí um ponto de interrogação, porque eu não me lembrava. Nem queria. Nem me apetecia lembrar. Eu vou fazer... Ah, eu estou doido. Esperem lá. Vocês pensem lá. O homem está doido. Isto também... A idade não ajuda muito. Compile and run. O que é que acontece? E o que é que ele diz ali? Too many. Muitos inicializadores para aquele tamanho. Ah, como a gente sabe em bué de arrays. Não é quê? Muito bem. Então vamos fazer assim. Eu agora vou fazer isto e vamos ver que as últimas posições vão ter quê? Lixo, porque não estão inicializadas. É só isso que eu queria saber e acaba aqui esta conversa. Estão a ver? Estas estão com lixo. Diga. Depende do compilador, provavelmente. Mas, às vezes aqui, pronto, isto é os compiladores, não são todos iguais. Tem a ver com o compilador. Se vocês trabalharem num C# ou num VB, ele nem sequer vos admite coisas destas. Ele diz, os limites estão fora. Olha, deixem-me dizer-vos uma coisa. Não está declarado? Não pode ser. Aí não pode ser. Isso é um Mac, pronto. Pronto, então vocês, quando é que traz um computador crescido para aqui? Tem que ser um computador mais crescidinho que esse. Isto é tão pequenino. Olha, ainda por cima já está todo ruído a maçã. Já lhe deram uma trinca. Ora bem, não sei, depois eu já vou ter consigo, claro. Deixa-nos ver o intervalo, está quase. Nós estamos quase aí de intervalo e a gente está cheio. Próxima etapa. Vamos aprender, temos muito que andar, temos muito que aprender ainda hoje. Será que é possível? Eu agora vou estar a inventar, porque eu não preparei isto, hoje não tive tempo. Ontem estive meio doente, hoje estou travado. Mas eu não estou preocupado convosco, estou aqui à vontade, se isto falhar a gente resolve coisa. Eu queria saber qual é o valor do XPTO. Vou fazer um printf do XPTO. Quer ver se eu consigo ver. Printf. Ora, como isto é um pointer, percentagem P, penso eu, de que, e agora aqui é endereço do array. Eu vou ver o endereço do array. Endereço do array. E agora vou pôr aqui, /n, claro. E agora vou ver se isto resulta. Juro que não estou por dentro. E vou pôr aqui XPTO. XPTO já sabemos que é o quê? O nome do... Ok. A minha dúvida está no percentagem P. Só isso. Falta-me o quê? Aqui? Não. O XPTO... Aqui, no XPTO não falta nada. O XPTO... Calma. O próprio XPTO... já estou a perceber onde é que vocês estão. Eu tenho uma variável inteira e quer saber o endereço, ponho o i comercial. O próprio XPTO já é um pointer, já não preciso por isso. Ele já é pointer. O meu problema é a porcentagem P. Diga. Onde é que ele anda? Obrigado. Não, isso leva pontos. Isso leva pontos. Leva pontos para mim.
Eu, por acaso, mas eu não vou agora saber o código. Diga. Compile and run. Ora, aqui, neste momento, tem aqui... não, o endereço devia ser no fim. Pá, peço desculpa. Saiam lá do for, que isto é uma estupidez. Saiam do for. Isto aqui é burrice da minha pessoa, né? Saiam do for. Então, onde é que mora o meu array? É claro que aquilo é hexadecimal. Mora naquela posição. Podem tentar outra vez. Portanto, XPTO mora naquele endereço. A partir daquele endereço, que é a única coisa que o C muda, isto é bom para vocês pensarem porque é que os comportamentos do array são o que são. Ele apenas guarda a primeira posição. Essa primeira posição é imutável, é um pointer, mas é um pointer constante. Não há limite final, já sabemos como inicializamos, já sabemos como havemos de correr o array. E era isto que tinham aprendido. Vocês já deram arrays, provavelmente, em programação 1. Já deram? Já estão a dar classes, deram arrays. Muito bem. Oh, hã? Pronto. A dúvida sobre o array. Qual é a dúvida que há no array? Absolutamente alguma. Só tem quê? Muito bem. Eu vou... Mas isso é ainda bem que está-me a pôr essa dúvida. Estava a ver que ninguém me perguntava. O que é que acontece? Meu amigo, nós separamos o array com quantas posições? Mas ele vai dar 3 voltas. O que é que eu digo? Não tem limite. É sério. Se tiver um amigo que caiu, morreu. Está a perceber a regra agora. É isso mesmo. Vamos continuar. Mas como é que pode ser seguido na memória? Como é que? Como é que pode ser seguido na memória? Simples. Ele tem a primeira posição. Tem a primeira posição. E agora o quê? Posição 10. Se for um array de inteiros, ele fez 10 vezes 40. Ele vai marcar os próximos, os 40 bytes e vai lá pôr uma coisa na primeira. Isso já lá tive a coisa. Cresce. Se já tivesse sido referenciada para uma variável essa memória, Isso não tiver espaço. o espaço há sempre. Vai ocupar posições de memória que já estão a ser referenciadas por outras variáveis e crash. E aí temos os crashes. Portanto, é preciso ter muito cuidado a trabalhar arrays em C. Já, por exemplo, em C Sharp, VB, na Framework, tem lá, a upper bound vai até aqui. Você está a pôr. Está a ver? Em código ele diz logo isso, quando antes de compilar. Não pode lá ir. Ou compilar. Está a perceber? Aqui não há limites. Quem é que tem que controlar o limite? Não há mesmo. O programador? Não, mas quem controla a alocação desse memória? Ninguém controla. A partir do assembler, já ninguém controla as memórias. No assembler, um gajo tem que dizer em que memória quer. Né? Aqui não. O gajo vai à memória. O gajo diz assim: meu amigo, vais pôr um array de 10. O gajo não é maluco. Só um array de 10. O compilador diz assim. O compilador chega à memória e diz assim: esta é a primeira posição. E sabe que aquelas 10, que foi o tamanho que eu mandei, estão livres. Mas nada me impede, enquanto programador, de ir à posição 15ª. Que já pode estar, entretanto, ocupada por outras coisas no compilador. Né? O compilador diz que é ali que fica o início do array. Vamos imaginar que a gente para dois arrays com 10 posições cada um. Pode não ser igual um ao cada outro. Né? Mas faz conta que está tudo seguido. Tudo bem. Eu num array posso ir ao outro array. Ou pode não ser o segundo array, pode ser outra variável qualquer, pode ser o código do programa. Estoura, cracha. Porquê? Porque você está a meter, está a dizer que está a referenciar a partir desta posição uma área de memória que já está reservada para outra variável. Mas nada impede que isso aconteça. Vai a crashar. Não há. Isto é C. Está bem? Ora bem, e já vamos perceber melhor esta história. Não gostou muito desta conversa, já digo. Porquê que lhe está a fazer tanta confusão? O facto de eles não terem definido um tamanho e não deixarem avançar mais do que isso, é? Porque é C. É assim mesmo. Quando eu declaro uma variável em C Sharp, em VB, um array, está sempre inicializado a 0. Aqui continua assim. Aqui os problemas de memória não estão completamente salvaguardados. Lá do outro lado estão. Está bem? É assim. Não tem que fazer confusão. Diga. Ele está a apresentar 5. Fizemos um for. 5. E ele vai andando para a frente. Ele vai àquela posição de memória e vai sacando coisa. Desculpe, eu posso fechar. Meninos, eu agora queria
gostava imenso de toda a gente. Outra solução para eu inicializar os elementos no array não tem que ser necessariamente através de saber. Eu posso muito bem inicializar individualmente ou até utilizar o código. Vou obrigar-vos a ter um trabalho um bocado inglório agora. Mas é importante para a gente perceber a manipulação das regras. É praticando que a gente entende. Vou agora obrigar-vos a uma coisa muito chata. Que é... Obrigar é uma força de expressão. Eu agora quero este XPTO. E a partir de agora eu quero ainda... Reparem bem, isto aqui é pouco flexível. Eu ao bocado fui com 2 elementos, depois era com 5, depois o I. O I aqui, uma vez tem que pôr, quando eu mudo o array, tem que pôr um I diferente, um limite diferente. Bem, vou-vos aqui primeiro dar-vos esta noção cardinal. Toda a gente faz comigo. Vou fazer define, tamanho, espaço, 5. Não põe mais nada. Isto é uma diretiva, pelo cardinal, e fica a verde, é uma diretiva que eu estou a dar ao compilador. O que eu estou a dizer ao compilador é que cada vez que encontrar a palavra tamanho, ele deve trocar pelo valor 5. Pode ser um 5 ou outra qualquer expressão. Portanto, é uma espécie de uma constante. Só não é uma constante na verdadeira acessão da palavra, porque uma constante é uma área de memória que não muda, como uma variável, com a particularidade de ser uma variável que nunca pode mudar de valor. Aqui não é preciso sequer criar segmentos de memória, é apenas uma diretiva, uma instrução ao compilador a dizer-lhe cada vez que encontrar tam, substitui por 5. Só que não ocupa memória, não é uma constante na verdadeira acessão, serve apenas aqui para eu... É mais fácil escrever. E agora, eu aqui já posso, em vez de menor que 5, vou pôr menor que tamanho. E aqui vou colocar tamanho. Assim, o que é que isto quer dizer? Quando eu quiser mudar o tamanho dos meus arrays, vou ali e troco o 5 num só lugar. É para isso que serve a diretiva define. Vamos fazer compile and run. E continua tudo a funcionar como eu queria, só para experimentarmos o define. Agora, o meu segundo objetivo é, eu vou ser um bocadinho fastidioso, vou pôr aqui um tamanho 3 e venho aqui abaixo e vou agora atualizar e inicializar cada variável individualmente. Diga-me a sua dúvida. Deu-me tirar aquele senhor lá atrás. Qual é a dúvida dele? Não, o colega não fez na última aula e estava a dar o exemplo dos pointers. Mas não fui eu. Pointers? Não sabe o que é um pointer? Não, eu sei, não. Não fui eu que dei pointers. Ou dei? Fui eu. Dei. Eu só dei endereços. Não vejo o que digo. Eu depois explico pointers direitinho. Não se preocupe com isso. Mas obrigado. Eu estava só a dizer, talvez se há alguma dúvida mais ou coisa. Pointers eu vou dar, vocês vão ficar transpirar com pointers ao pé de mim. Vamos transpirar mesmo. Mas é bonito, pointers é lindo. Fantástico. Bem, então agora vou ser fastidioso. Vamos ser. É assim que eu estudo. Vocês pensam que é burro. E faço assim. Temos o quê? A inicialização. Ou seja, o que eu estou aqui a fazer é exatamente o que eu poderia fazer desta maneira. Estou a fazer exatamente a mesma coisa dos dois lados. Eu até vou comentar. Portanto, posso fazer isto individualmente. Mas atenção, depois de eu ter declarado o array, já não tenho outra alternativa, só tenho esta. A partir desta linha de instrução,
E esta linha de instrução de separa-se das outras porque tem int é a declaração do tipo de array. Depois desta linha já nunca mais posso usar a chaveta. Não esqueçam, as chavetas só podem ser utilizadas uma vez na vida. É quando eu o declaro. Ou seja, array, tipo, tamanho. A partir dessa data, se quisermos alterar resultados, vimos aqui. Não tem nada que saber. Estamos quase aí para o intervalo e eu gostava de fazer o Euromilhões. O Euromilhões, quantos números tem? Que eu nunca faço. São... Tem 5 e 6. Vou aqui fazer o Euromilhões e nunca sabe quando para a semana que vem. Esqueço-me de coisa. É? Muito bem. A gente vai... Não, pode ser um de vocês. Aquilo a que sair o Euromilhões para a próxima semana, não se importam que a próximo sábado saímos daqui e vamos almoçar à conta do Euromilhões. É preciso terem fé. Já estão a desprezar o que eu estou a dizer. Então preparem-se. Preparem os cintos de segurança. O que vem a seguir é... E peço mais 15 minutos, 10 minutos para irmos embora. Para irmos embora para o intervalo. Menos aqueles que não conseguirem fazer isto. Vou criar... A questão é... Como é que eu trabalho... Antes disso, vamos caminhar para aí. Estou preparado para o grande momento. Já deviam estar a rufar os tambores e não ouço nada. Muito bem. Ainda não, mas eu digo quando for a hora. Vamos apenas dizer como é que se trabalha com arrays dentro de funções. Como é que uma função recebe como parâmetro um array? Capiche? Como é que faz? E é muito simples. Nós temos aqui, vamos criar aqui uma função que nos vai possibilitar a visualização de um array. Ora, eu vou criar aqui em cima o protótipo. Vamos dizer que a função, como é uma questão de só ver coisas, não vai devolver nenhum valor, é void. A função eu ponho aqui ver. E vou agora pôr um ponto e vírgula e vou meditar, que é para vocês estarem atentos, vou meditar aqui nos inputs da função. Ora, eu quero que esta função receba como input o endereço do array. E para isso eu vou dizer que vai receber um array X. Poderei ou não colocar a dimensão do array. É absolutamente inócuo. O compilador não quer saber da última dimensão. Porque é uma maneira de vos fazer interrogar o que é que eu estou a pôr aqui. Estou a pôr aqui a dimensão. A dimensão para a função não interessa nada. Para a função, a única coisa que ela vai receber e vai importar-se com isso é com o endereço da primeira casa do array. O resto, por isso, no caso de ser a última dimensão. Se pusermos aqui, vamos também hoje a ver se ainda conseguimos trabalhar com array de dupla dimensão, com 2 e 3 dimensões. Nesse caso aí já vai ser diferente. Portanto, a última dimensão pode ser omissa, as outras não. Portanto, temos aqui a dimensão ou tamanho, qualquer um, e vamos... É isso que eu vou dizer. Como em C o abismo não é visível, ou seja, para que a minha função não ultrapasse as balizas do array, os limites do array, então eu devo colocar sempre um limite para o array. E agora, o que eu vou fazer é tirar este for daqui, Ctrl X, e colocá-lo na própria função. Eu agora, feito burro, devia ter primeiro copiado e depois ir buscar o que lá estava, agora já não posso. Tenho aqui a minha função ver. Vou colocar aquele código que eu roubei do outro lado, muito bem, e vou pôr aqui aqueles argumentos que estão exatamente aqui. Ctrl Copy, Ctrl V. Portanto, estes nomes não são importantes. O que é importante é que o prototype e a função devem ter o mesmo tipo de parâmetros, o mesmo número, ordem e tipo.
E pronto, e não há mais nada. Muito bem. Vamos lá ver o que é que fará a função ver. É óbvio que a função ver tem inteiro e for i igual a 0 to que limite, ele vai mostrar a posição do array. Se vocês quiserem, também podem passar aqui o sítio onde está o array. E eu posso pôr aqui printf início do array. Início do array. E faço /n. E agora aqui coloco as várias posições do array. Ou seja, tenho uma função que pela primeira vez recebe como argumento um array. Já estamos a ver que o que ela recebe não é mais nem menos do que o endereço da primeira casa do array. E já se vai confirmar. Não conseguem ver? Assim está melhor, hein? Já apanham melhor? Portanto, estamos aqui a passar um array. E como em C o abismo nunca é visível, pois então eu também tenho que lhe passar o número de casas que contém o array para que a minha função não ultrapasse os limites desse array. Portanto, em C, não esqueçam que têm que estar sempre condicionados por este limite e não o podem perder de vista jamais. E esta função, o que irá fazer é precisamente visualizar qualquer que seja o meu array, desde que tenha apenas uma dimensão. Sim, senhor. Eu ainda não acabei, portanto, eu agora tenho que chamar a função e já vão ter uma surpresa quando chamarmos esta mesma função. Santinho! Achim! Santinho! Os outros são muito preocupados com a programação, nós dois estamos mais libertos. É mesmo, então não se nota com uma cara simpática. Não parece que seja má pessoa. Não é, não. Eu sei que você aspira, mas não consegue. É boa pessoa. Muito bem. Para chamar esta função, muito simplesmente, vejam agora a novidade. Faço só ver. Abro. Qual é o nome do array? Ponho mais alguma coisa? Não. O que é que eu estou a meter? A primeira posição. O nome do array é a primeira casa do array. Só isto. Qual é o tamanho? Sei lá. É o que está na diretiva define. Muito bem. Ver é o nome da minha função. Querem que eu ponha ver array? Ver array. Ver array. Ver array. É só por causa daquela dúvida. Está esclarecida, não está? Não podemos sem ver. Claro que sim. Aqui quando eu defino em termos de definição de função, eu digo que esta função vai receber um array de uma dimensão. Não importa o tamanho. O que é que a função precisa mesmo? Do início do array, do endereço da primeira casa do array. E o endereço da primeira casa do array é dado pelo nome do array. Portanto, quando eu declaro que vai receber um array, o que eu lhe passo é único e simplesmente o nome do array, que é não mais nem menos do que o endereço da primeira casa. Portanto, o que eu lhe passo é um pointer constante. Sim? Estou a passar um pointer constante, um pointer que eu nunca posso alterar. Eu nunca posso pegar no endereço de um array e dizer assim, olha, o array agora já não mora aqui, mora acolá. Erro. Crash. Faço agora aqui a experiência. Mas passando esse array, neste caso tinha que ser para outro array para ter outros endereços. Não, eu posso passar isto para outros arrays, não tenho dúvida. Posso copiar arrays. Mas não posso é para dizer que aquele array XPTO passa a morar noutra posição inicial. Isso é que eu não posso.
Não, senhor. O array é um pointer constante. Ele mora ali e morre ali. Posso pôr cadas para a frente, mas não posso tirar o gajo daquela posição. Só copiando para outra. Portanto, é isso que digo. Por isso é que eu digo pointer constante. É uma variável que leva um endereço, mas esse endereço nunca pode mudar. Enquanto que os pointers que vocês deram em programação são pointers em que eu posso mudar o endereço. Este pointer aponta àquela variável, depois aponta a outra variável. É um pointer normal que varia, como qualquer outra variável. Este não. É um pointer fixo. É ali e morre ali. Será que funciona? Não sei. Está a funcionar, meninos? Está a dar erro. Olha que maravilha. Quem é que diz que está a dar erro? Eu gosto dessa coragem. Na volta está mesmo. Hã? Provavelmente o limite, quando eu chamo aqui, é o tamanho, é 3, neste caso. Eu vou tentar fazer a experiência, porque também tenho um erro. Era este o erro? Vamos lá ver uma coisa. Qual é o meu erro aqui? Como é que chama o array dentro desta receita? X. Este é o que entrou como argumento. Isto aqui é uma receita. É uma coisa genérica. Eu digo assim. Ele aqui, eu só posso fazer referência ou a variáveis globais, até fora do meio. Aqui? Até nem é preciso declarar lá em cima. Lá em cima, no prototype, o que eu tenho é que ter um array de inteiros. Eu aqui até posso pôr xxx. Apanharam-me! Eu também gostava de ter a sua idade. Diga. Diga, desculpa, eu agora não estou a perceber. O limite é o quê? Repare bem, este limite que aqui está é um inteiro genérico. Isto é uma receita. O que é que eu... Aqui, este limite passa a ser isto. Quando eu executo, uma coisa é, quando eu declaro a função, quando eu declaro uma função, então tenho que falar em termos genéricos. Eu só digo assim, vou receber um array e vou receber um inteiro que é o limite. Está bem? E eu aqui, quando executo, estou a usar a diretiva define. O que é que faz a diretiva define? Encontra tamanho e mete um 3. Era como se eu tivesse posto aqui um 3 diretamente. O tamanho, o que é que... Sim. Isso é muito importante estar a perceber isso. Ou seja, eu aqui recebo um limite que agora é uma coisa genérica, enquanto declaro a função, enquanto faço a receita. Mas quando chamo, já não é um parâmetro, é um argumento, já é uma coisa viva, existe. Aqui está dentro do main, eu estou a executar a função, tenho que lhe passar um array que exista. Aqui não. Aqui é uma receita. Há de entrar um array de inteiros. Há de entrar um... Isto é uma definição. O que ele está a dizer aqui, este x não existe, este x é falso. Este x é um array qualquer de inteiros, vai entrar aqui. E o que é que acontece? Qualquer que seja esse array, eu aqui brinco com ele. O valor que eu quiser, porque isto não existe, é genérico. Este array não existe de verdade. O que existe aqui é uma intenção. Há de entrar aqui um array de inteiros. Há de entrar um limite. Eu vou pegar nesse array que entrar, seja ele qual for, e vou passar por ele e vou fazer o que eu quiser. Tá? Quando chego aqui, já não é assim. É executar aquela receita. E quando eu executo, já não é um array qualquer. Executo num array específico. E o XPTO existe. É este. Este existe e vai entrar na função. E o tamanho também tem que ser um valor inteiro que exista. Ou numa variável, ou uma constante, ou então o nosso define. Não percebeu o define? O define é o compilador encontra tam e põe lá um 3. É só substituição literal. Aqui não tem sentido. Ele aqui não se importa. Ele aqui não pode não ser. Até provavelmente até podia pôr, mas não tem sentido. Aqui o que você tem que pôr é um type, um tipo de dados.
E o TAM não é um tipo de dados, é um valor. Está bem? Você aqui tem que pôr sempre um type. Um type é um inteiro, um char. Aqui entra um int. Não entra o 3. Aqui, por exemplo, eu não podia pôr aqui um 3. Ou se calhar até podia pôr aqui uma constante, mas não tinha sentido. Está a perceber? Não tem sentido pôr aqui uma coisa que é constante. O que tem sentido é, aqui vai entrar uma variável do tipo inteiro. E agora vou trabalhar, seja lá qual for. Portanto, aqui é uma declaração com tipos. Vou fazer isto, quando entra farinha, não estou a dizer que é aquele saco de farinha. É um bolo que tem 200 gramas de farinha. A farinha pode ser qualquer uma. Quando eu vou fazer o bolo, tenho que ir buscar a farinha ao saco mesmo. Existe. Não é? Quando gastem uma receita, não diz em que saco vai buscar a farinha. Você mete 200 gramas de farinha. Onde ela estiver. Isto é a minha receita que está lá no livro de receitas. Quando eu faço o bolo, não é uma farinha qualquer. Tenho que ir àquele saco que está na despensa e tirar 200 gramas. Não sei. Querem a receita do mousse de chocolate? Deixa-me só dizer uma coisa. Sim, senhor. Essas variáveis são criadas dentro desta função. Não são criadas. Mentira. Deixa-me fazer uma pergunta. Sim, senhor. Uma relação direta entre essas variáveis, o meio, com essas duas funções pequena rede. Vamos lá ver. Meus amigos, nós lhes chamamos nomes diferentes, mas devíamos chamar a mesma coisa. Não devemos. Não devemos porque nós estamos a perceber. E agora nós temos é que perceber. Atenção, que esta é a mesma dúvida. Atenção que esta dúvida é recorrente. Esta dúvida já está aqui a alastrar pela turma toda. Atenção. Isto significa que vocês ainda não perceberam o conceito de método e de função. E eu gostava só então mais 5 minutos, porque isto é fundamental para vocês todos perceberem. Não dá erro se chamar Só um bocadinho. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vamos lá. Quando eu tenho aqui uma declaração, é como a história da receita. Imaginem que eu tenho uma receita para fazer mousse de chocolate. Por favor, venham até aqui ao meu carro. Eu tenho uma receita de chocolate. E o que é que eu tenho que fazer? Lá na receita diz que eu tenho que levar X gramas de farinha ou de açúcar. Mousse de chocolate não tem farinha. 50 gramas de açúcar. Para a receita, é qualquer tipo de açúcar. São 50 gramas dessa coisa. Qualquer que ela seja. Quando eu estou a declarar a função, aqui o que eu estou a dizer, entra um array. Ele não existe. Na prática não está na memória gravada. O que aqui está a dizer é uma receita que diz assim, aqui vai entrar um array inteiro. Ponto final, tem uma dimensão. E ao lado vai entrar um inteiro, seja ele qual for. A variável, e até isto ser executado, é uma declaração de intenções, é uma intenção, é uma coisa que eu hei de fazer, é um plano. Não há qualquer array, não há qualquer variável. Portanto, aqui os nomes são indiferentes, até nem precisava de lá estar. O que importa para aqui é que é um array de inteiros e é um inteiro. Isto é uma declaração. Quando eu ponho a correr isto, aqui já não é uma declaração. É o quê? É uma execução. Vejam que aqui temos o tipo de dados que entra, o tipo de retorno, o nome. Aqui o que é que temos? Apenas o nome e aqui eu chamo parâmetros. Parâmetros são genéricos. Aqui chamo parâmetros errado. Aqui chamo argumento. Argumento porquê? Porque quando eu chamo a função, este array existe, está na memória, tem valores. Eu aí já não ponho uma farinha qualquer. Tenho que ir àquele saco que está na despensa e tirar a farinha com uma colher. 10 gramas. Está lá a farinha. Aqui está lá o array. Existe. Está declarado aqui atrás. E esta variável que aqui está, isto não é uma variável, é uma diretiva de define, é um valor que existe dentro da variável, ou é uma constante 3, é uma coisa que existe, é um valor verdadeiro que entra e aquilo começa a trabalhar. Aqui é uma declaração, é como vai fazer, aqui é uma execução, está a fazer. Aqui é um parâmetro, receberá isto, tipo, aqui recebe isto, corpo vivo. Lá um array, tem dados, a variável tem dados. Perceberam a diferença fundamental que há entre a declaração e a execução? É realidade e realidade virtual. Isto será a realidade virtual, isto será a realidade. Isto executa, isto será uma receita, uma declaração. Aqui vai receber qualquer coisa. Isto é o modo operante. Como é que faço? Como é que eu vou fazer? Isto é execução. Aqui não há nenhuma variável, é apenas uma intenção. Vai haver um inteiro que há de entrar aqui, seja ele qual for, esse é o que eu coloco na memória. E pronto. Penso que com isto podíamos ir ao pequeno almoço. O que é que acham? Querem cá ficar? Não. Vamos até ao pequeno almoço. O pequeno almoço é como quem diz, ao lanchinho da manhã. Agora,
Ai, o cantar, eu vou pôr aqui o vídeo outra vez a bombar. Aqui temos a função array. E vou aqui criar uma função em baixo do main. Aqui é o main, portanto o fim do main. E eu gostava que vocês me acompanhassem a fazer uma outra função void, porque não vai devolver qualquer valor. É uma função que diz cria array. Esta função, como é óbvio, leva ao mesmo tipo de argumentos que a anterior. Eu ponho x ou um valor qualquer, sabemos que isto é a receita. Muito bem. Ok. Ora, esta função, o que vai agora numa primeira fase é criar um array e dar-lhe portanto, um valor qualquer para os seus elementos que tenham a ver com i, por exemplo, 2i, uma coisa qualquer. Uma fórmula meio estúpida até a gente chegar a um número aleatório. Para isso, como é que eu faço? Inteiro i. Vamos correr o array. Como é que se corre o array? Começa-se no índice 0. Qualquer array em C começa em 0, como já vimos. Vamos apontar o tamanho. Vamos incrementar este i. E agora vou dizer que x de i passa a ser igual a... E que valor é que eu ponho? Vamos pôr aqui o valor 3. Pronto. Coisa mais estúpida. Criar uma função para colocar 3 em todas as carruagens. Em todas as posições. É claro que eu estou a trabalhar, vou trabalhar já para uma função que permitirá colocar números aleatórios. Mas vamos por partes. Primeiro tenho que me preocupar, isto é dividir para reinar, dividir o problema em partes. Agora o meu objetivo é conseguir correr um array e meter o passageiro 3 em todas as carruagens. Tá? É só isso que eu quero, é a coisa mais simples do mundo. Vou correr o array, aqui como veem nem sequer há parênteses, ou chavetas, quero dizer. Porquê? Porque é uma única instrução e o que ela faz é, esta função, colocar o número 3 em todas as posições do array. Muito bem, vou criar o prototype e vou chamar a função. Aqui faço um comentário. Agora vou pegar apenas no cabeçalho da função e com ela vou colocar o prototype acima do main. Esta função é muito simples. Ctrl V. E agora vou fazer aqui, em vez de ter x igual a 3, 12, não sei das quantas, eu não preciso nada disto. Vou apagar. E vou chamar aquela função cria array. Antes do ver array, como é óbvio, porque senão depois não vêm os resultados. Vou passar mais uma vez o argumento que é um array que já existe, porque aqui estou na fase de execução, e vou-lhe passar o tamanho. Como eu já quero trabalhar com um array para o Euromilhões, portanto para o array das estrelas, olha, vocês não vão ficar muito zangados comigo quando eu mudar XPTO para números. É o array dos números do Euromilhões. É óbvio que aqui vou pôr números e é óbvio que aqui vou pôr números. Ora, é em grego. E quantos números são? 9? Não, a aposta. Nós escolhemos quantos? 5. Obrigado. 5 números. 5 números. Ou seja, a minha aposta agora tem 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. É isso que vamos mudar, mas o que eu quero é, vejam a flexibilidade das funções. Eu vou criar um array com 5 casas e vou colocar em todas as casas o número 3. Uma estupidez, mas eu escolhi assim. Daqui a pouco vamos escolher um número aleatório para fazer o mesmo Euromilhões. E vamos ver como é que com esta manipulação de arrays se torna muito mais fácil a resolução deste tipo de problemas em que tenho uma variável coletiva com muitos dados. Muito bem. Vamos fazer à vontade. 5. Tamanho e tamanho. Está respondido? O problema é que depois quando for para as estrelas tenho que arranjar outra diretiva define. Está bem. Você acabou de escolher. Está bom? Há de haver uma guia estrela define. Exatamente. Ora, é essa a vontade que eu quero. Isto é simples.
Vamos então? Então eu vou mandar executar. Vamos lá então passar isto. Vou fechar aqui o Camtasia. Para fazer a função vamos fazer void ordena. Não, vamos chamar-lhe mesmo select sort, que eu quero que vocês comecem a perceber este nome, a fixá-lo. Abre e fecha. Digam-me. Não, porque eu preciso disto para ordenar as chaves. Com o Euromilhões tem que estar ordenado. Era só que me faltava o meu ficheiro. Está com medo dos códigos, é? Está com medo? Está com medo? Está cheio de medo? Meu Deus! Tem medo! Olha, assistente, nem me acredito. Select sort. O que é que vai levar... Assistente, o que é que vai levar esta função? Esta função vai levar o array que tem que ser ordenado e o tamanho do array. Sempre que mandarem um array para uma função, em C, ao lado tem que estar o tamanho. Senão vai dar buraco. Então aqui, vamos pôr aqui int. Isto eu estou a defini-la. X ou o que eu quiser. Aqui vamos colocar o limite do array. E pronto. E vamos agora aqui criar aquela função. Ora, como vimos, aquela função tinha quantos índices? 2. Inteiro J e I. E quem é que disse? E o meu assistente. O pivô é o meu assistente. Muito bem dito. Que era o senhor que segurava as cartas. Este é o senhor que segura a carta. A seguir, vamos fazer 2 for encadeados e já sabem como é que um clique de uma hora faz uma volta inteira aos segundos. Muito bem, essa analogia gostei. Vou dar essa nas minhas aulas, se não achar que tem direitos de propriedade, eu posso. Ok. É só 30%. Está bem. For i igual, começa na posição 0 e enquanto for menor que tamanho menos 1, o i incrementa. Ou seja, eu vou correr o array até à penúltima casa. Vou correr só até à penúltima casa. Porque o i troca com o da frente. Portanto, o i não pode ir até ao fim. E eu até vou colocar aqui um comentário a dizer for i. E aqui é a minha select sort. Portanto, aqui ninguém tem dúvidas sobre este for. Cada vez que há um clique no for de cima, o for interior dá uma volta completa. E dá uma volta quando o j vai de i mais 1, na casa em frente de i, enquanto o j for menor que o tamanho, e não é o tamanho, o que vocês perdoem-me, aqui é limite, nunca tamanho, senão estragava tudo outra vez. Já sei quem é que os enganou há bocado, fui eu. Aqueles que tinham tamanho aqui, o erro foi meu, vocês foram induzidos por mim. Está perdoado. A seguir, j mais mais. Muito bem. E aqui acaba o ciclo for. Portanto, a primeira coisa que há a entender é o que é que significa um aninhamento de for. É como as horas e os segundos. 2 roldanas em que a primeira dá o clique, a de fora dá um clique, a de dentro dá uma volta completa. Lembrem-se disto. Isso é o que significa for aninhado. Agora a questão é, para cada interação de J, eu vou comparar a carta que está em J com a carta que está em I. E o que é que eu digo? If x que está em I for maior, ou ao contrário, como quiserem, o que está em J, portanto, se J for menor do que I, como quiserem, então o que é que eu tenho que fazer? Tenho que efetuar a troca. Como é que eu efetuo uma troca? Tenho que ter um assistente para segurar a carta, pivô igual a um deles, qualquer que seja, e, por exemplo, o passageiro de I assume o que está em J, a carta que está em J, portanto, a posição I e o J vai assumir, era o que o assistente fazia, coitado. Eu vou sacrificá-lo.
Porquê? Porque senão uma apagava a outra, né? Quando vocês, XI passou a ser XJ, XI morria. Já nunca mais ninguém ouvia. Porque o J caía-lhe em cima, né? A carta em J caía em cima daquela. Assim guardamos no pivô, provisoriamente, depois vamos buscar. Diga? Sim, eu sei que um dia eu deixo vir aqui para fazer essas coisas. Eu sei o que está a dizer. Quem é que ensinou? É o professor que ensina. É o professor que... O Carriço é que disse isso? Não interessa. Vamos, para pôr isto a andar, vamos fazer o prototype e vamos fazer select sort nos dois arrays e a partir de agora queremos ver as coisas ordenadas. É preciso mais nada. Penso eu de que está feito, não é assim tão complicado para não coordenar um array. Eu gostava que vocês treinassem isto em casa com as cartas e, se quiserem, mesmo uma tabela de verificação. Com a tabela de verificação percebe-se bem o select sort. Podemos fazer um exercício. Havia aqui alguém que estava... Primeiro que tudo, temos que copiar para o prototype. Ctrl copy. Só que tirar aqui estes espaços malucos. Aqui é o if. E agora vou fazer copy. Vamos meter isto no prototype. E vamos agora aqui... Temos que chamá-lo duas vezes. Sim, senhor. Se queremos, tudo o que queremos ordenado. Então, ou seja, depois de... repare bem, calma. E melhor ainda. Porquê que eu hei de chamá-la aqui fora duas vezes se o meu criar array pode fazer isso de uma vez? Qual é que é a maneira mais inteligente? Chamá-las aqui fora duas vezes. Ouvir aqui, se eu vier aqui ao criar array, depois do criar array estar sido criado, o que é que eu faço no fim? Ordeno o array que foi criado. Como é que eu ordeno o array que foi criado? Chama a função. Select, já não me lembro como é que aquilo se chama. Select sort. Atenção que agora aqui tenho que pôr x, nome do array, x, e aqui tenho que pôr o quê? O limite. E agora a função criar array já dá o array ordenado. E em vez de chamar duas vezes, utilizo na própria função. Chama-se isto linguagem estruturada. Não, porque é um pointer, é um reference type. É bom que entenda que o que eu lhe passo é um pointer constante para dentro, portanto é um reference type e não value type. Muito bem visto. Capiche? E acho que hoje já ganhamos o dia. Penso eu de que não quero mesmo dar mais, nem que eu tivesse muito para dar e tenho, não queria avançar mais para fazer uma reflexão, para vocês fazerem uma reflexão da aula. Tragam sempre umas cartas. O que é que eu faço? Para cima ou para baixo? Não põe nada na função main, é só executar. Já está no criar array. Eu já o estou a chamar no criar array. Sim, senhor, deixa-me só parar aqui o vídeo. Tu está a fazer. Ah, sim. Vamos.